Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da série 200 frases para iniciantes no inglês. Vamos começar a aula então, como sempre, dividindo as etapas da aula. E a primeira etapa sempre vai ser explicação de uma estrutura nova do inglês. A gente aprende uma estrutura nova, eu explico. A segunda etapa vai ser sempre a análise de frases que contenham essa estrutura que a gente aprendeu. E uma terceira etapa não é da aula, mas você vai ter que fazer, que é adicionar essas frases de exemplo que eu dei no Anki, ok? Então as frases que aparecerem na aula estão todas na descrição desse vídeo. Se você acessar pelo computador, você consegue copiar e colar da descrição lá no seu Anki. Você cola lá no seu Anki, beleza? Se você não conhece o Anki, não sabe o que eu estou falando, clica no vídeo que está aqui no card, que eu tenho um vídeo, que é o vídeo, né, sobre o que é o Anki, como funciona e tal, para que ele serve, beleza? Antes de começar então, duas coisinhas. Primeira coisa, se você não viu os dois outros vídeos da série, os dois vídeos anteriores, recomendo bastante que você assista, mesmo se você já conhecer, porque eu falo, mesmo se você já conhecer o conteúdo que tem lá, acho que vale a pena porque eu falo algumas coisas que muitos professores não trabalham naqueles temas, ok? De pronúncia, fonética e tal, bem interessante. E a segunda coisa é para você, um pedido na verdade, eu ia pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Espalhar esse conteúdo para pessoas que precisam, tá bom? Vamos lá então para a estrutura de hoje. E a estrutura de hoje vai ser como que a gente faz afirmações com está, é ou está na língua inglesa. Vamos lá, vou colocar duas frases aqui, uma com é e a outra com está, aqui no português mesmo, no português, para vocês verem como é comum essa estrutura. Por exemplo, está muito difícil encontrar um emprego. Uma frase que está afirmando algo. É uma situação complicada. Outra frase com é agora. Então as duas frases, elas afirmam coisas e a gente usa é e está, a gente fala tá, né, geralmente. Tá muito difícil esse jogo, ou então tá muito fácil alguma coisa, sei lá. E é também. A gente usa essas duas estruturas o tempo todo no nosso dia a dia. No inglês, a gente fala é e está assim, it's. It's. É assim que a gente fala, a gente afirma, né, o é está no começo da frase, it's. É assim. Aqui é a parte mais importante da explicação que você tem que entender, tá? Então a parte mais importante você já sabe. É está é igual a it's. Agora eu vou falar uma parte que é adicional. Então eu vou dar nome aos bois aqui, vou falar os termos que são usados. Esses termos são consensos que os professores e os alunos utilizaram para falar de gramática, tá? Então, vou dar isso, mas encare isso como curiosidade, como, né? O mais importante é você entender que it's é e está. Isso você já sabe, a parte mais importante você já sabe. Vamos lá então para algumas informaçõezinhas. A palavra it's, né? Esse it mais um apóstrofo, que é essa vírgula em cima aqui do inglês, e o S é a mistura de it e is. It e is, ok? As duas, it is é igual a it's. A forma reduzida, a forma contraída é it's, ok? E esse it aqui eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, esse it é um sujeito nulo. A gente chama ele de sujeito nulo. Por quê? Porque ele não tem tradução, ok? Por que o it é está? Porque is é está. O it não tem tradução aqui. Ele não é traduzido, ele não significa nada. Nem para os nativos. Nem para os nativos, tá? Então, se você viu as aulas anteriores dessa série, você já sabe que is é está, porque a gente já viu isso, depende do contexto, inclusive, se a gente vai traduzir para é ou para está, beleza? Mas, ok, então o it é um sujeito nulo sem tradução. Outra informação muito importante é que uma frase nunca começa com is em inglês. Ela sempre precisa ter o it antes. Então, sempre quando você quer falar é está, que você vai tender a falar is, você tem que colocar o it na frente. Então, é sempre it's e não is. Então, uma frase nunca começa com is. Aí tem uma segunda parte aqui depois da vírgula, a menos que ela seja uma pergunta. Isso daqui a gente vai falar em vídeos futuros dessa série, o porquê disso, porquê que tem essa exceção, tá? Mas o mais importante é você entender isso e que sempre, no começo da frase, quando você quer falar é está, você não pode falar só o verbo, você tem que falar esse sujeito nulo também.
Porque um verbo precisa ser conjugado no inglês. Um verbo conjugado precisa ter um sujeito. Não dá para simplesmente falar simplesmente falar está. Tem que ser o que está ou quem está. Tem que ter um sujeito, tá? Então, no inglês, mesmo se não tem sujeito, eles colocam uma coisa que não tem significado, é nulo, é sem sentido, sem significado mesmo, que é o it, beleza? Ok, entendido, então, it's é igual a está. Vamos para as frases de exemplo. Seguinte, aqui na tela a gente tem uma frase de exemplo, it's cold outside, tá? O exercício que a gente faz, para quem não conhece, é o seguinte, eu sempre vou colocar a frase em inglês, você tenta entender ela com os conhecimentos que você já tem, tenta entender, tenta traduzir, muitas vezes você vai ter que traduzir. Pode tentar entender, não precisa ficar traduzindo se você já sabe, ok? Não quero que você... né? Se você não sabe, você pode buscar no português, mas tenta entender essa frase. E depois eu coloco a tradução e depois a gente treina a pronúncia. Então vamos lá, essa é a primeira frase, it's cold outside, tenta entender ela. E ela significa, agora eu vou mostrar, fique à vontade para pausar o vídeo, tá? Se você quiser. E a frase é, antes de eu mostrar a resposta, né? E a frase é então, está frio lá fora. It é o está, cold é frio e outside significa lá fora, beleza? Agora eu vou pedir para você pronunciar comigo, só que não se preocupe com a sua pronúncia sair perfeita, não precisa sair perfeita. Eu só peço para pronunciar, para o seu cérebro ficar consciente de que esses sons existem. É uma forma de colocar, né, vida nessas palavras, digamos assim. Então vamos lá, né, para você perceber que esses sons existem, onde termina uma palavra, onde começa a outra, várias coisas que acontecem quando você repete, tá bom? Então repete comigo, esse D aqui do cold vai ficar com som de R, tá bom? Então vamos repetir primeiro essa dupla aqui. O D vai ficar com som de R quando ele se junta com outside e vai ficar cold outside. Repete comigo, cold outside. Beleza? Vamos inteira. It's cold outside. Ok? Vamos para a próxima então. Próxima frase, it's too expensive. Tenta entender ela. E a tradução dela é muito caro. Ou pode ser está muito caro também. Aqui vai depender do contexto. Se é ou está. Porque o it's pode ser está ou está. Beleza, a palavra expensive no inglês significa caro. Ok? E o too, ele é muito. Too é muito. Esse too com 2 O's aqui. É muito. Ok? Vou pôr aqui no bloco de notas. Peraí, acabei abrindo o OBS sem querer. Então, no bloco de notas eu vou pôr o seguinte. Você pode estar pensando aí na sua cabeça que o muito era o very, né? Very é igual a muito. É verdade. E o to também é muito. Só que geralmente a gente fala to, isso não acontece 100% das vezes, mas acontece bastante. Geralmente o to é utilizado para falar de um muito que tem uma conotação negativa. É tipo muito que é um exagero de algo, entendeu? Então, por exemplo, de novo abri o OBS. Voltando, desculpa. It's too expensive. Ficaria então. É como se fosse o too, ele fica tipo um demais do português, sabe? Quando a gente fala tá caro demais, então é caro demais. Ou seja, é um muito negativo, não é um muito bom, né? Deu pra entender, né? Então, o to tem uma conotação negativa, o very é neutro, ok? O very é neutro. O very é neutro. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. O to já tem uma conotação negativa. Tem um outro que é o so também, que também muitas vezes significa muito. Ele tem essa tradução também. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? O importante aqui é você entender esse to aqui, no momento. Então, vamos lá. Pronuncia comigo, então. Primeiro essa palavra aqui é um pouquinho diferenciada, né? Repete comigo. Expensive. Beleza? Vamos inteira. It's too expensive. Muito bem. Vamos para a próxima frase. It's a different situation. Conseguem? E a tradução dela é uma situação diferente, ok? Esse it's aqui é o é. O a é o uma. Na verdade, a gente fala a.
não é bem um a, né? É um a. It's a different situation. Different é diferente e situation é situação. Tranquilo esse vocabulário, né? Só uma coisa bem interessante é que muitas palavras, tipo 98% das palavras que terminam com são no português, a maioria, né? A maioria das que terminam com são em português terminam com shan no inglês, tá? Esse T-I-O-N, ok? Então, por exemplo, população fica population, enfim, não tô lembrando de mais nenhuma. Television, sei lá, television fica... televisão fica television. Educação, education, tá? Então, isso acontece com várias palavras, é interessante. Beleza? Então, é uma situação diferente. Vamos pronunciar comigo, então? Aqui, a gente vai pronunciar essa palavra assim. Different. 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 Repete comigo. Different. Agora essa aqui. Situation. Situation. Beleza? Vamos inteira? It's a different situation. Ok? São palavrinhas difíceis porque elas têm vogais muito diferentes da do português. Né? Different, depois situation. Mas você vai pegando. Como eu falei, o importante não é pronunciar perfeitamente, e sim repetir na medida do possível, o mais próximo que você conseguir. Tá bom? Vamos para a próxima frase. It's a very important step. Pode tentar. E a tradução é um passo muito importante. Step é passo, very important, então, muito importante, beleza? Aqui a gente tem o seguinte, então, it's é o very important step, um passo muito importante, ok? Aqui, gente, na pronúncia vai ter uma coisa muito interessante que tem no inglês, que se chama um fone, um som que tem no inglês, que é a pausa glotal. Na verdade, eu não sei nem se é um som. Talvez um som desvozeado, alguma coisa assim, enfim. Mas é uma pausa, na verdade. Tem algumas palavras do inglês que elas são ditas e no lugar de um som tem uma pausa. Então, essa é uma delas. Eu não vou pedir para vocês pronunciarem desse jeito, porque é um pouco avançada essa pronúncia. Vou passar como que ela é, e mais pra frente você vai entender e vai começar a usar ela desse jeito. Ela é assim, important. Esse T, ele vira uma pausa glotal. Pausa glotal vem de um nome, vem de uma parte aqui do nosso aparelho fonador que se chama glote, ok? No português, a gente não tem nenhuma palavra que tenha pausa glotal. A gente tem um som que a gente que a gente usa para negar coisas, né? Que é o som que a gente faz a pausa glotal. Então é só um som, não é uma palavra. Então a gente fala para confirmar coisas, tá? Numa conversa, fala E isso fala para negar, né? É menos comum o do que o mas a gente faz também, e essa é a pausa glotal. Eles falam important, ok? Tem outras palavras que eles usam também. É muito comum essa pausa glotal, por exemplo, a palavra escrito, tá? Essa é a palavra escrito, a palavra escrever no particípio aqui. É o verbo escrever. Se fala assim, written. Então, esses dois T's viram uma pausa glotal. Outro exemplo, a palavra mountain, que significa montanha. Eles falam mountain, ok? Acho que tem outra, que é gotten. I've gotten here. Eles também usam, que é o particípio de get, ok? Enfim, esse é um fone que existe, tá? A gente utiliza no inglês. Important, então seria it's a very important step. Mas, por enquanto, você pode pronunciar simplesmente um T. Você pode falar simplesmente important, tá? E depois você vai tirando e você vai ver que vai ser natural de tanto ouvir, você vai reproduzir o important do jeito certo. Beleza? Repete comigo então. It's a very important. It's a very important step. Ok? Se você já conseguir fazer a pausa glotal, repete comigo. It's a very important step.
Beleza? Vamos para a próxima frase. It's a very complex system. Pode tentar. E a tradução dela é um sistema muito complexo. De boa essa daqui também. As frases de hoje estão de boa, mas eu tô com muita coisa para falar agora que eu percebi. Tô com muitas observações, né, para fazer, mas são todas muito válidas. Primeiro, então, it's a very, a gente já viu na estrutura anterior, não preciso explicar de novo. Complex system. Aqui eu tenho uma coisa para falar sobre essa palavra complex, que significa complexo, ok? Essa palavrinha é muito comum que as pessoas leiam com no inglês, essas letrinhas C ou M, e falem com mesmo. Só que, na verdade, muitas vezes a gente vai falar com. Então, complex. Esse é o jeito certo. Tem outras palavrinhas muito... É muito comum que elas sejam erradas, né? Que também são com né? Por exemplo, a palavra comentário. Então, é comment. Repete comigo. Comment. Ok? A palavra elogio se fala compliment. 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 E essa daqui, né? Que a gente estava vendo. Complex. Ok? Então, complex system. System. Repete comigo. It's a very complex. It's a very complex system. Beleza? Deu para reparar também que o complex se junta com system, então fica complex system, não complex system. Ficaria até antinatural falar assim, né? Então, complex system. Beleza? Vamos lá. Próxima. Peraí, tá meio travado. It's the best chance we have. Pode tentar? E a tradução dela é a melhor chance que nós temos. Ok? It's the best é a melhor. Chance é chance. We have que nós temos. E não tem o que, tá? O que seria that no inglês. T-H-A-T. Vocês devem conhecer essa palavra. Mas ela pode ser omitida, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes que ela aparece, ela pode ser omitida. Você pode não falar o that. E o mais comum é falar sem o that, muitas vezes, tá? 90% das vezes eles falam sem o that, porque não é necessário. Não tá errado colocar o that, né? Falar it's the best chance that we have, mas é simplesmente menos comum. Eles falam it's the best chance we have. Ok? Quanto à fonética aqui, a gente tem o seguinte. Essa palavra best, ok? Esse T aqui, ele vai ficar bem pausado. Na verdade, ele não vai sair. Vai ficar best chance, tá? Ele não tem espaço aqui para sair, porque a próxima palavra começa com chance. Então, isso influencia o best, e aí o T não sai, ok? Então, a gente fala best chance. Repete comigo. Best chance. Beleza, próxima frase. Quer dizer, pronuncia comigo. It's the best chance we have. Beleza, vamos para a próxima então. It's essential that we stay together. Tenta. Então, tradução, é essencial que fiquemos juntos. Ou, né, fiquemos bem estranho, né, essa expressão, mas a ideia é essencial que a gente fique junto. Essa que é a ideia da frase, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar shall, na verdade, shall, ok? Shall. Então, repete comigo. Essential. Beleza? Aqui o T do that, o T final do that, não vai ser pronunciado. Então, vai ficar that we stay. Repete comigo. That we stay. That we stay together. Vamos inteira? It's essential that we stay together. De novo. It's essential that we stay together. Muito bem, vamos para a próxima frase. It's your turn to play. Pode tentar. E a tradução é
é a sua vez de jogar, ok? Então, turn é vez, nesse sentido de vez de rodada, sabe? Passou uma rodada, é sua vez de novo, it's your turn, é assim que eles falam, beleza? Your é sua, e eles não falam o a aqui, eles não falam esse artigo a, eles falam é sua chance direto, e não é a sua chance. A gente já viu isso também nas aulas anteriores dessa série, beleza? Então, it's your chance to play, aliás, it's your turn to play, é a sua vez de jogar, beleza? Ok, o to aqui eu não tinha nem reparado, mas o to tá fazendo infinitivo aqui no play, tá? Então, jogar tá no infinitivo. O infinitivo é a forma do verbo quando ele tá livre, ele não tá sendo conjugado por nada. Ele é jogar. No português, esses verbos que a gente chama de verbos que estão no infinitivo tem uma marca. Na verdade, ele tem 3 possibilidades de marca. Ou ele termina com ar, ou com er, ou com ir. Então, jogar termina com ar. A gente tem dormir, termina com ir. Correr, termina com er. E você pode achar vários outros, né? Todos os verbos no infinitivo vão terminar com ar, er ou ir. No inglês não tem isso, não tem essa marcação. Tá vendo que é play aqui, né? Se fosse eu jogo, seria I play. E é o mesmo play. Então, para marcar o infinitivo, para marcar a forma livre do verbo, eles colocam o to antes do verbo. Então, por isso que tem um to play aqui. Tá? O to não é o de. O to não é o de. Eles não usam a preposição de, mas precisam do to para colocar no infinitivo, jogar. Tá bom? Repete comigo. It's your turn. It's your turn to play. Beleza? Vamos para a próxima? It's my first day. E a tradução dessa daqui é o meu primeiro dia, ok? Então, first é primeiro, essa daqui é bem tranquila. Repete comigo, it's my first day. Muito bem. Próxima, it's my favorite language. De boa essa daqui também, tradução, é a minha língua favorita, beleza? É a minha língua favorita. Então, mais uma vez, a gente não tem o a aqui, né? No inglês, eles falam é minha, direto. Então, it's my favorite. Favorita, favorite. Repete comigo. Favorite. Beleza? E aqui, language. Language. Repete inteira comigo, então. It's my favorite language. Muito bem, então esse favorite, essa última sílaba aqui, esse som do T, né? Ele vai ser bem reduzido, às vezes ele nem sai direito quando tem um language depois. Favorite language, às vezes eles falam assim, favorite language. Mas você pode colocar também, tem a opção de falar favorite language. Um T ali bem fraco, mas existente. Tá bom? Então é isso, gente. As frases estão na descrição. Copiem e coloquem no Anki. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!